está acontecendo uma enorme quantidade de eventos sobre os quais eu gostaria de contar para vocês. Por exemplo, sobre como países europeus começaram, de modo discreto, a mudar sua posição quanto à ajuda dos Estados Unidos na luta contra o Irã. É interessante analisar a visita dos japoneses à Casa Branca e o juramento de lealdade a Trump. O desejo de beijar o anel a todo custo. Mas dois grandes acontecimentos se destacam, ou seja, os rumores confirmados de que Trump pretende sair da OTAN. E os acordos de Abraão unem os Estados Unidos e Israel para realizar ações militares contra o regime iraniano junto com os países do Golfo Pérsico. Hoje vou começar com um resumo do que aconteceu nas últimas 24 horas e depois vou passar para esses temas históricos. Então, vamos lá. Vou contar para vocês sobre Nova York, ou melhor, sobre o que está acontecendo com o prefeito Nova York, Zoran Mamdani, sua esposa fanática e desequilibrada, seus amigos e companheiros. Mas não pelo Partido Democrata, como vocês poderiam pensar, e sim por uma organização terrorista mundial chamada Onde Você Vira um Americano, Mate-o Ali Mesmo. E se você descobrir que ele é judeu, então dê mais um tiro. Então, o resumo diário. Principais fatos da semana. Bem, naturalmente a guerra entre Irã e Israel. Trump ameaça explodir o campo de gás chamado South Pars. Se o Irã atacar o Catar novamente, os Estados Unidos vão destruir o maior campo de gás do planeta. South Pars será apagado da face da Terra. A guerra já dura 19 dias. 20. O Pentágono solicitou um financiamento adicional de 200 bilhões de dólares naturalmente ao Congresso. O Irã está lançando drones e mísseis contra Israel, contra bases dos Estados Unidos. Um F-35 americano foi danificado pelo fogo iraniano. O piloto está bem e, graças a Deus, não se feriu. Os Estados Unidos estão considerando enviar milhares de soldados adicionais em direção ao Irã. E o Senado bloqueou pela terceira vez a resolução democrata para limitar os poderes militares de Trump. Os preços da gasolina estão subindo. O preço do petróleo disparou para 118 dólares por barril. A Rússia, como maior exportadora de petróleo e gás, está recebendo, claro, receitas adicionais. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. O medo do fechamento do Estreito de Hormuz está crescendo. 44% dos economistas acreditam que ele ficará fechado por mais de um mês. Em 19 de março, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão assinaram uma declaração conjunta sobre a disposição de participar dos esforços para garantir a passagem segura. O exército será oleodutado. Isso foi informado para nós pela US News and World Report. Mas há um detalhe importante, um pequeno detalhe. A declaração não contém nenhum compromisso específico sobre o envio de navios de guerra e outros recursos. Na verdade, é um gesto político vazio, destinado a acalmar Donald Trump, como se ele fosse se acalmar só com nossas palavras. Ele não é bobo e não vai se acalmar. Por que acalmar? Não é porque ele criticou aliados por recusarem ajudar a proteger o estreito. Vamos falar disso novamente. A França declarou estar pronta para ajudar, mas só depois que a situação se estabilizar e os ataques com mísseis cessarem. O que adianta para nós depois dos ataques militares? Para que então a França com seus navios de guerra, se os ataques militares já tiverem acabado? Eles realmente acham que somos idiotas? A Alemanha se pronunciou de forma peculiar. Essa não é a nossa guerra. Não fomos nós que começamos essa guerra. Esse é o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius. O que Trump espera das fragatas europeias no Estreito de Hormuz, ele disse, algo que a poderosa frota dos Estados Unidos não pode fazer. Então não fomos nós que começamos a guerra com a Rússia, certo? E o que a América pode fazer, estando a 8.000 quilômetros da Ucrânia, se agir com essa mesma lógica? De acordo com o jornal russo Izvestia, as negociações entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia foram suspensas. A atenção dos Estados Unidos se voltou para o Irã. Trump já havia chamado a resolução do conflito ucraniano de uma das maiores decepções de seu mandato presidencial. Enquanto isso, a Rússia continua seus ataques. A guerra no Irã é vantajosa para Moscou. Os preços do petróleo estão subindo. A atenção do Ocidente está sendo desviada.
Nas últimas 24 horas foram registrados 235 confrontos armados. A Rússia atacou a infraestrutura energética de Zaporizhzhia. Cerca de 40 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Aliás, um drone danificou um centro comercial em Kiev. As perdas totais da Rússia desde 24 de fevereiro de 2022 somam aproximadamente, mais ou menos algumas pessoas, 1.284.000 entre mortos e feridos. Mas, no mês de fevereiro, pela primeira vez em muito tempo, a Ucrânia recuperou mais territórios do que perdeu. Parabéns! A previsão de inflação para 2026 foi elevada para 2,7%, ou seja, a inflação está acelerando novamente. Os mercados estão caindo. O Dow Jones perdeu mais de 600 pontos, o Nikkei caiu 3%. Os preços da gasolina nos Estados Unidos aumentaram. A inflação pressiona o orçamento e encarece carros e financiamentos imobiliários. A probabilidade de recessão nos próximos 12 meses aumentou para 31%. Mas Trump, ao mesmo tempo, diz: galera, assim que resolvermos todas as questões no Irã, e ele acha que em 2 ou 3 semanas vamos resolver, vamos derrubar o preço da gasolina. Vai ficar $60 por barril? Vocês vão ver como todos os outros preços vão despencar junto? Ele já disse várias vezes coisas que pensávamos impossíveis, mas aconteciam. Pois é, como isso pode ser? E a gente espera muito que elas continuem se tornando realidade. Então, o encontro com Trump está sendo adiado. Trump disse que quer adiar por 1 ou 2 meses por causa da guerra com o Irã. A China, teoricamente, se manifestou contra essa operação, mas está muito quieta. Trump exigiu que Pequim ajudasse a desbloquear o Estreito de Hormuz. Ou seja, a China realmente precisa desbloquear, porque eles recebem muito petróleo de lá, mas não querem perder prestígio. Por isso não vão nem para um lado nem para o outro. Um escândalo está se desenrolando envolvendo o ex-diretor do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, Kent. Hoje ele foi entrevistado por Tucker. Tenho certeza de que eles falaram juntos sobre como o Irã é bom, como os judeus são ruins e como a América escolheu o parceiro errado. Deveriam ter escolhido o Irã, não Israel. Ainda não ouvi essa entrevista, mas com certeza vou assistir e ouvir. Se tiver algo realmente interessante, eu conto para vocês. Aliás, o Ministério do Interior abriu um processo contra esse tal de Kent, porque agora ele é suspeito de ter vazado informações para o Irã através do Tucker. Agora vamos passar para os nossos principais temas. Estados Unidos da América, membros europeus da OTAN, relações dentro da aliança. Pode acontecer dos Estados Unidos abandonarem seus chamados parceiros em uma situação extremamente difícil? Os Estados Unidos estariam trocando a Europa por países dos chamados Acordos de Abraão? Ou seja, será que não começou o desmantelamento de tudo aquilo que foi organizado como resultado e após a Segunda Guerra Mundial? Na minha opinião, está ocorrendo uma mudança total no equilíbrio de forças do planeta. E isso vai afetar cada um, cada um de nós. Então, pergunta número 1. É verdade que Trump quer sair da OTAN? E o presidente dos Estados Unidos pode tomar esse tipo de decisão sem o Congresso? A alternativa ao Estreito de Hormuz? E se eu te disser que talvez o Estreito de Hormuz nem seja mais necessário? Que ele vai ser cancelado? Quem vai cancelar? E quem pode fazer alguma coisa neste planeta, afinal? Um idiota, sem educação, um fracassado chamado Donald Trump, às vezes também o chamam de presidente dos Estados Unidos. Todos os outros são muito inteligentes, mas não conseguem fazer nada. Após dias de desobediência, depois que a Alemanha disse nem, depois que a França disse non, depois que a Grã-Bretanha disse que essa não é nossa guerra, depois que cada um desses estados de bem-estar social da Europa Ocidental declarou que rejeitou o presidente Trump, произошло нечто примечательное. Engraçado e nem tanto. Eles ainda fingem que significam alguma coisa, que o passado deles os torna especiais. Eles, na verdade, são apenas fragmentos ridículos de uma antiga grandeza. E foi assim que a coalizão em Hormuz se tornou real.
Assista a este vídeo até o final porque vou mostrar não só como a Europa finalmente está se mobilizando, mas também como uma arquitetura regional totalmente nova pode ter tornado o Estreito de Hormuz como ponto de estrangulamento coisa do passado. Você não vai querer perder isso. Olá, galera! Sou eu, Dr. Steve, seu professor patriota, aqui para ajudar você a entender essa loucura com notícias urgentes e análises que você não encontra em nenhum outro lugar. Então você já sabe o que fazer. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever. Vou explicar a situação, pois para entender essa reviravolta dramática, é preciso saber o que ocorreu há poucos dias. Aliás, comentei sobre isso no meu primeiro vídeo de hoje. É uma reviravolta de tirar o fôlego, e a rapidez com que ocorreu revela quem realmente detém as alavancas de influência nessa nova ordem orbital, como costumo chamar. Não estamos mais lidando com uma ordem mundial, estamos lidando literalmente com uma ordem espacial. Quando a Operação Fúria Épica entrou na terceira semana, os preços do petróleo dispararam para mais de $105 por barril e os preços da gasolina em Londres chegaram ao equivalente a literalmente $8 por galão. Trump falou aos aliados da OTAN de forma simples: vocês se beneficiam mais do Estreito de Hormuz do que nós. A Europa obtém 10% de seu petróleo por essa rota, 5 vezes mais que os Estados Unidos. Venham e nos ajudem. Isso seria útil para nós. Não nos importaríamos, não precisamos disso. Mas, claro, ajudaria. E a resposta que Donald Trump recebeu foi absolutamente descarada em sua arrogância e ingratidão. Os países europeus aliados da OTAN basicamente disseram: não, essa não é a nossa guerra. Em outras palavras, falando de forma bem simples, os países cujas economias estão sob ameaça direta devido ao fechamento do Estreito de Hormuz se recusaram a mover um dedo para abri-lo. Então esse foi o momento que Donald Trump, para ser honesto, estava esperando, e eu digo isso literalmente porque a crítica de Donald Trump à OTAN nunca foi emocional, sempre foi pragmática. Ela sempre foi consistente por mais de 10 anos. Já em seu primeiro mandato, Donald Trump chamou a OTAN de obsoleta. Não porque quisesse destruí-la, mas sim consertá-la, pois tinha 3 reclamações específicas. A aliança foi criada para combater a União Soviética, que já não existia mais, não se adaptou às novas ameaças e a maioria dos membros eram apenas aproveitadores, blá blá blá. Eles parasitam abertamente os gastos dos Estados Unidos em defesa. Trump usou a situação no Estreito de Hormuz para desafiar a OTAN. Provem que estou errado, aqui está a chance de vocês. Mostrem para mim que vocês realmente são relevantes. E ao invés de refutar suas palavras, a OTAN deu a ele exatamente as munições de que precisava para, com razão, desmantelar a aliança transatlântica. Prestem atenção. Eu acho que a OTAN está cometendo um erro muito tolo. E eu já dizia isso há muito tempo, vocês sabem. Eu sempre me perguntava se a OTAN algum dia estaria do nosso lado. Então, isso foi um ótimo teste. Se tudo é tão complicado com esse Hormuz, por que não criar uma alternativa? Então, Here's the question that e tá, essa é exatamente a pergunta que engenheiros e estrategistas vêm se fazendo há décadas. E se simplesmente contornássemos completamente esse estreito? Então, olhe para este mapa. Oman tem uma característica geográfica surpreendente. Um pequeno enclave separado chamado de Península de Muzandan é uma fortaleza montanhosa áspera e recortada da terra que avança diretamente para o Estreito de Hormuz. E aqui está o que é realmente impressionante. Em vários pontos ao longo da península, a distância entre o Golfo Pérsico de um lado e o Golfo de Omã, e portanto o Mar da Arábia aberto do outro lado, é de apenas algumas dezenas de milhas. Trump sai da OTAN? O presidente dos Estados Unidos formalmente não tem o direito de decidir se deve cancelar a participação na aliança ou, como se diz, continuar sendo membro. Mas o presidente dos Estados Unidos pode parar de participar de exercícios, de compartilhar informações e bloquear a ajuda militar. E mais uma coisa. O presidente dos Estados Unidos pode declarar publicamente que o artigo 5º da aliança não está em vigor, porque os países da aliança não estão pagando o suficiente, ou estão deixando de fazer outras coisas que deveriam cumprir segundo o tratado. O Estado europeu está realmente em choque. E eu diria até que está chegando a um estado de delírio total. O Reino Unido começou a formar uma coalizão, parece que é para apresentá-la ao Trump e dizer: bem, Trump, nós dividimos um pouco, ou não, ou ficar nervoso, ou alguma outra coisa boba assim.
Ao contrário da OTAN, a Arábia Saudita anunciou que se junta a Israel e aos Estados Unidos na guerra contra o Irã. Pensem nisso. O principal Estado sunita do mundo está prestes a formar uma aliança com o Estado judeu. Vai coordenar e executar as ordens dos generais judeus, com o objetivo de destruir o exército muçulmano e a liderança muçulmana dos vizinhos, a coalizão dos filhos de Abraão. E se a Arábia Saudita, assim como vários países da região que já assinaram os acordos de Abraão, também se juntarem, eles ficarão ao lado. E veremos a transformação das ações que são descritas como a tomada de um Estado produtor de petróleo pelos Estados Unidos e Israel em uma guerra da coalizão abraâmica contra seu inimigo ideológico. E levando em conta que ontem o amigo mais próximo e aliado do Irã, o Catar, declarou que está rompendo todos os laços com o Irã, fica claro o posicionamento dos vizinhos do Irã. A estratégia do Irã de assustar todos ao redor acabou voltando como um bumerangue contra ele mesmo. Onde a teocracia xiita se depara com povos sunitas, judeus e cristãos que se unem em torno de uma identidade abraâmica comum. E como resultado dessa crescente coalizão abraâmica, o Irã acabou se isolando completamente de todos os países do Golfo Pérsico e do Oriente Médio. Como você pode ver, esta é a lista de todos os países da região que pediram ao Irã para cessar imediatamente suas ações hostis: Catar, Azerbaijão, Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Líbano, Paquistão, Arábia Saudita, Síria, Turquia e Emirados Árabes Unidos. O Irã está completamente isolado, ele mesmo rompeu quaisquer laços diplomáticos. Seus ataques indiscriminados transformaram antigos parceiros diplomáticos em inimigos determinados que exigem o desarmamento total e permanente do Irã. Você entende que a primeira reação dos países da OTAN foi: não temos nada a ver com isso. E a reação do mundo muçulmano foi: obrigado pela ajuda. Estamos com você. Na verdade, o Wall Street Journal informa que os países do CCG, ou seja, o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, liderados pelos Emirados Árabes Unidos, agora insistem que qualquer acordo pós-guerra deve neutralizar completamente o programa nuclear do Irã, seu arsenal de mísseis balísticos e sua rede de marionetes regionais. Os Houthis, o Hezbollah e as milícias iraquianas. Em outras palavras, o único resultado aceitável desta guerra é um Irã tão privado de qualquer capacidade de resistência e tão enfraquecido que nunca, sob nenhuma circunstância, possa voltar a ameaçar a região. Isso é mais do que a tarefa que Trump deu aos militares americanos. É o isolamento total do regime, mesmo que ele sobreviva. Ele acabou colocando todos ao seu redor contra ele. Agora eles o odeiam e não vão perdoá-lo. Isso é o fortalecimento da ligação do Estado judeu com o mundo sunita. Um pouco mais de 1,2 bilhão de pessoas. Ou seja, então quem está unindo? O investidor, o mercado e o fabricante de bens e tecnologias. É um mercado incrível para produtos e tecnologias dos Estados Unidos e de Israel. E isso é um grande golpe para a Rússia e a China. Mesmo que a Rússia esteja recebendo muitos petrodólares agora, mesmo assim, essa era a posição da OTAN antes das ameaças de Trump. Não somos parte do conflito, portanto, a França nunca participará de operações para abrir ou liberar o Estreito de Hormuz no contexto atual. Depois disso, Trump disse: estou decepcionado com a OTAN. Isso aconteceu em 16 de março. Nós gastamos bilhões na OTAN. Essa é uma das razões do nosso déficit. Nós ajudamos outros países. E quando eles não nos ajudam, isso é definitivamente algo sobre o qual devemos pensar seriamente. Depois disso, a Europa abaixou a cabeça. A Europa rastejou. Apareceu uma nova declaração conjunta do Japão e de outros aliados, na qual eles sinalizam a prontidão para ajudar a garantir a segurança da navegação agora através do Estreito de Hormuz e apoiar os esforços para estabilizar o fornecimento global de energia. Isso, no entanto, contradiz o que alguns deles disseram anteriormente. Bem, eu não quero dizer eu avisei, mas foi exatamente isso que previmos que aconteceria.
Na verdade, nós nos orgulhamos disso porque agora parece que os aliados dos Estados Unidos na Europa e na Ásia finalmente estão sinalizando disposição para ajudar com o Estreito de Hormuz, como Trump pediu. Claro, isso acontece depois de uma semana inteira de alarde e pânico sobre como, haha, os países da OTAN disseram não para Trump. Ele se deu tão mal, ele foi humilhado, os aliados dos Estados Unidos estão abandonando o país, ao que eu disse que isso nunca terminaria assim. Ou seja, aqueles que eram protegidos meio que disseram para quem os protegia: estamos rompendo nossa aliança. Ou seja, haha, ou seja, o quê? Haha, gritar, eu entendo, bater no peito, tipo, eu sou Tarzan, você é Jenny, ou ao contrário, eu sou Jenny, você é Tarzan. E depois se esconder atrás da gente, dar risadinhas, tipo, foi só uma brincadeira, só brincamos, somos bobos. Eles fazem isso numa boa, aliás. Porque eles precisam de um dono? E se vai ser os Estados Unidos, ou vai ser a Rússia, ou vai ser a China, ou o Islã, tanto faz para eles. Eles não ligam. Eles precisam que alguém os organize e os proteja. E esses são os restos de impérios que já foram grandiosos. Mas quem hoje se lembra da Síria, da Babilônia, do Egito, do grande Império Romano, ou de Cartago, ou do Império Mongol? Das conquistas de Gengis Khan? Bem, alguém leu lá, na 4ª série, no livro de história. Todos esses impérios, têm uma coisa em comum. Elas desmoronaram e desapareceram sem deixar vestígios. E, na verdade, praticamente sem memória de suas conquistas e feitos. Tenho certeza de que você vai achar muito interessante saber que o amigo e aliado de Mamdani acabou de ser preso e o tribunal decidiu: deportação. Um grande escândalo político acabou de abalar o prefeito socialista de Nova York. Isso ocorreu enquanto um funcionário recebeu ordem de deportação de um juiz. Agora veremos como não um, mas 2 escândalos ao mesmo tempo pintam o quadro de um prefeito sitiado. Tanto em sua vida pessoal, revelando simpatias profundamente preocupantes em casa, quanto sua agenda política sofre derrotas vergonhosas nos tribunais. Mamdani é amigo do homem. No geral, Mamdani não quer sair das notícias. Ora, ele declara que vai roubar não só os ricos, mas também pessoas comuns que têm renda e economias. Se você economizou, então é porque não precisava desse dinheiro. Essa ideia vai diretamente contra o dogma americano. Não gaste tudo, economize e invista. Estamos enfrentando um grande escândalo que está literalmente abalando a administração de Zoran Mamdani, pois descobriu-se que sua própria esposa, a primeira-dama de Nova York, tem uma tendência a celebrar o massacre de 7 de outubro, chamando as pessoas pela palavra com a letra N e usando insultos homofóbicos, além de frequentemente publicar sua admiração por terroristas suicidas e sequestradores de aviões. Não estou exagerando nem um pouco, nem 1 milímetro. Ou seja, o Partido Democrata dos Estados Unidos e seus agentes na imprensa protegeram tanto Mamdani que isso só veio à tona depois das eleições. Mas eu vou te dizer, os nova-iorquinos fanáticos teriam votado de qualquer jeito em antissemitas, anti-americanos, jihadistas, ladrões, admiradores e os assassinos de crianças que superaram a Alemanha de Hitler em atrocidades e crueldades. Bem, 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, bárbaros vivendo em nosso mundo, na civilização ocidental, começaram a exaltar abertamente fornos, cortar o ventre de mulheres grávidas e espancar idosos e crianças com barras de ferro. The New York City Mayor. O prefeito de Nova York, Kami Mamdani, se viu no centro de um escândalo crescente por causa de sua esposa sírio-americana de 28 anos, a ilustradora Rahma Davadi. Após uma investigação do Washington Free Beacon, que utilizou tecnologia de reconhecimento facial para vincular suas contas, foi descoberta uma tendência muito preocupante nas publicações de seus antigos perfis no X e no Tumblr. Em 2017, ela publicou uma foto de Leila Khaled, membro da organização reconhecida pelos Estados Unidos como terrorista, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que realizou 2 sequestros de aviões, repetindo as próprias palavras de Khaled: "Se isso beneficiar minha causa, aceitarei a morte com alegria."
No Dia Internacional da Mulher, em 2015, ela homenageou outra mulher, Shadia Abu Ghazaleh, outra militante da Frente Popular que explodiu um ônibus israelense, apresentando-a como uma heroína da resistência. Para deixar claro, explodir aviões é considerado heroísmo e coragem. Além disso, matar pessoas em um restaurante é simplesmente o auge da dignidade e da honra. E essa é a esposa do prefeito de Nova York, como a chamam, a primeira-dama de Nova York. Bem feito para Nova York, provavelmente. Na mesma plataforma, ela escreveu que as tropas americanas, cito, lutando em guerras imperialistas, não são corajosas. E acusou os militares americanos de, cito, exterminar impiedosamente civis de países do terceiro mundo para manter a hegemonia americana. E separadamente acusou, cito, pessoas brancas de terem criado a Al-Qaeda. Ela declarou que Tel Aviv não deveria existir e chamou seus habitantes, cito, de ocupantes, e em uma publicação de 2013 usou casualmente a palavra com a letra N. Esse novo relatório agrava o escândalo anterior, no qual foi descoberto que Devagi curtiu postagens no Instagram que glorificavam o massacre do Hamas em 7 de outubro de 2023 em tempo real. Enquanto o Hamas matava, queimava e estuprava crianças israelenses, a esposa do prefeito de Nova York, em um impulso entusiasmado, enviou a eles felicitações e total apoio. Beijos no ar de uma antissemita. To top it off, Mamdani. Além disso, Mamdani e Douadi receberam na mansão Gracie o ativista Mahmoud Khalil, conhecido por seu apoio ao Hamas. E Douadi também forneceu suas ilustrações para um ensaio da escritora Susan Abulhawa, que publicamente comparou judeus a baratas e vampiros. Diz que os judeus se parecem com baratas e vampiros. Obviamente, os judeus faziam matzá não só com o sangue de crianças cristãs, mas também de crianças muçulmanas. Vale notar que isso acontece justamente quando a Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Abu Dhabi e outros Bahreins estão se preparando lado a lado com os judeus para lutar contra os fanáticos do Irã. E os nossos, trazidos da Síria, do Afeganistão e de outros lugares como a Somália, bastardos, sim, bastardos. E isso, na minha opinião, ainda nem é tudo o que eu gostaria de dizer sobre eles. Não falei tudo o que realmente penso. Eles são eleitos por idiotas liberais para cargos nos Estados Unidos da América? Quando lhe fizeram reclamações, o prefeito Mamdani simplesmente ignorou. Ele chamou sua esposa de uma cidadã comum, sem nenhum papel oficial em sua administração. Mas a cada nova revelação, essa defesa se torna cada vez mais insustentável. É claro que essas evidências reunidas traçam um retrato muito preocupante da primeira-dama da maior cidade dos Estados Unidos, daquela que, segundo suas próprias palavras e aprovações, exaltou terroristas reconhecidos, celebrou atrocidades em massa e aprovou tais atos, rejeitou crimes de guerra documentados como falsificações e também difamou soldados americanos usando insultos raciais. Além de tudo isso. Ou seja, a senhora, ela bem, não gosta desses negros. Eles são uma raça inferior, mas podem ajudar no objetivo principal de ela e o marido ficarem muito ricos e muito poderosos. Inveja dos brancos, então, é enorme. Provavelmente, quando era menina, ela não foi aceita em algum grupo no qual sonhava entrar. Normalmente, esse tipo de ódio está ligado justamente a esses detalhes. Agora, naquela época... Ao mesmo tempo, o escândalo em torno de sua esposa não é a única crise que caiu sobre o prefeito Mamdani. Ele também está perdendo uma batalha muito pública com a administração Trump por causa da imigração, a questão definidora de seu mandato. Um juiz de imigração ordenou oficialmente a deportação de Rubio Bajorquez, um cidadão venezuelano de 53 anos que trabalhava como analista de dados no Câmara Municipal de Nova York. Essa pessoa, Mamdani, e a presidente do Conselho Municipal, Julie Menin, defenderam ativamente ele como um servidor público cumpridor da lei que está sendo injustamente perseguido. O Ministério da Segurança Interna, é claro, conta uma história completamente diferente. O DHS chamou Rubio Bajorquez de criminoso. Um imigrante ilegal que entrou nos Estados Unidos com visto de turista em 2017 deveria ter deixado o país no mesmo ano, mas excedeu o prazo do visto em quase 10 anos. Ele não tinha permissão para trabalhar e já tinha uma prisão anterior por agressão, apesar de ter assinado uma declaração oficial para seu cargo no Conselho Municipal, afirmando que nunca havia sido preso.
Amigo, Mamdani, tudo bem. Ele é ilegal e não tinha direito de trabalhar. Aliás, como ele foi contratado se não tinha permissão e ainda foi preso algumas vezes por agressão. Ele foi preso dessa vez durante uma batida policial, por assim dizer, e Mamdani apresentou esse caso como uma grave violação dos direitos de um cidadão americano, que foi preso só porque, bem, ele era latino, amigo do Mamdani. E sem nenhum outro motivo, só para incomodar. É isso. O prefeito afirmou que o preso tinha todos os documentos, que suas prisões anteriores eram uma farsa, e que isso era um ataque a, vocês já adivinharam, a democracia. Que por algum motivo ele gostou da democracia nesse caso, mas quando se trata do Hamas, ele não gosta. E depois o que acontece? Teoricamente, é claro, o prefeito pode ser destituído, mas a população de Nova York não entende nada de economia, nem de política, nem de psicologia, está tão alienada, eles mesmos se alienam. Sim, que nunca votaria para demitir qualquer pessoa que fosse contra Trump e os republicanos. Para eles, Trump e os republicanos são a encarnação do mal. Eu não acho que tenha encontrado pessoas tão doutrinadas nem mesmo na União Soviética. Bom, talvez alguns soldados, aliás, no exército que foram trazidos do interior, e, então, às sextas-feiras, contam nas sessões de doutrinação que na América é ainda pior do que aqui. E eles não conseguem imaginar como pode ser ainda pior. Ou seja, então, com certeza, na América é o inferno. para entender por que tudo isso parece tão consistente, o prefeito que protege imigrantes ilegais criminosos da deportação e essa hostilidade reflexiva ao poder americano, você precisa compreender a base intelectual disso, que motiva Zoran Mamdani e sua esposa, e isso é o que é conhecido como a ideologia do terceiro mundo. Há um excelente artigo de Zina Prabak, do Instituto Hudson, chamado A Lógica do Terceiro Mundo, que eu recomendo muito a todos vocês. E Prabak afirma que Mamdani não é um islamista propriamente dito, ele não é um comunista propriamente dito, mas ele representa algo com o qual o sistema político americano nunca havia se deparado antes. Ele é um político totalmente formado pela teoria pós-colonial do terceiro mundo. Então você pode perguntar, o que é isso afinal, certo? Bem, a teoria pós-colonial é uma ideologia cultural marxista que surgiu em Paris, Argel e Havana. Claro, ela nasceu nos programas de pós-graduação americanos e hoje governa a maior cidade dos Estados Unidos. Essa é uma visão de mundo que divide toda a realidade humana em uma única e imutável dicotomia moral. A essência de todas as correntes ideológicas marxistas é justamente essa, não? Sempre focam no binarismo moral entre opressor e oprimido. No entanto, para os pensadores pós-coloniais do terceiro mundo, essa dicotomia está centrada no Ocidente e na civilização ocidental, que são vistos como o eterno opressor. E qualquer um que se oponha ao poder ocidental na visão deles é inerentemente justo. Isso sempre me impressionou. Nossos liberais, que dizem ser a favor dos direitos das mulheres e realmente parecem apoiar os direitos das mulheres, são contra o racismo, a favor da liberdade espiritual. Imediatamente sentem afinidade com os islamistas, que destroem os direitos das mulheres. Racistas absolutos proíbem e punem qualquer liberdade absoluta. Desde a forma de se vestir até as inclinações sexuais. E 2. Esses grupos se sentem muito bem nos braços uns dos outros. Zoran Mamdani não surgiu do nada. Ele é produto de décadas de decadência intelectual que eu pessoalmente observei nas universidades, e agora ele ocupa a Gracie Mansion, com todo o poder da maior cidade da América. Enquanto isso, as redes sociais da esposa dele vão contar tudo o que você precisa saber sobre o que eles realmente acreditam. E aqui está talvez o único, ou, bem, talvez um dos poucos democratas, o senador Fetterman, que pensa, digamos, sobre o comportamento dos líderes democratas nos Estados Unidos, para dizer o mínimo, não muito bem. Quem é o líder atual do Partido Democrata? Nós não temos um. Eu acho que o TDS, acho que ele é o nosso líder agora. Sabe, agora quem comanda o nosso partido é o TDS.
E agora ficou praticamente impossível, sem ser punido como democrata, concordar que algo é bom ou que eu concordo com o outro lado. O que os une é a perseguição ao presidente Trump. E eu acho que, em parte, isso acontece porque o presidente Trump é um político único, que faz o que diz. Ele realmente reduziu os impostos, como prometeu. Ele realmente fortaleceu a fronteira, como disse que faria. Ele realmente disse: nós não vamos permitir que o Irã obtenha capacidade nuclear. Este é um homem que cumpre o que prometeu aos eleitores. Nós o elegemos e ele faz o que disse. Acho que isso os incomoda. Sim, esse é o único princípio que eles têm do outro lado. Vou acrescentar o que disse Jim Jordan. Sim, o que os une é o ódio visceral ao Trump, mas também o medo instintivo de serem expostos. E é por isso que eles ficam furiosos, odeiam e lutam até a morte, como se diz, para que nada, como disse Fetterman, dê certo para Trump. E mesmo que Deus dê o melhor para o país, eles ainda sonham que fracasse. Por isso eles resistem à lei de apresentação de documento de identidade na hora de votar. A deportação de criminosos, eles tentam protegê-los, defendê-los, até fisicamente defendê-los. Proteger as ruas dos criminosos? Isso também não pode ser feito, não se pode proteger. Por isso eles querem rebeliões, querem saques, incêndios, fogo nas ruas, assassinato de policiais, fracasso das iniciativas internacionais de Trump, qualquer coisa, tudo. Qualquer coisa só para que ele, Trump, fique em pior situação. É isso. Toda a Ucrânia está ajudando eles junto com Zelensky. Os líderes da Europa Ocidental também, professores nas universidades e até rabinos liberais em sinagogas reformistas que, em nome de Deus Javé, casam homossexuais e exaltam operações de mudança de sexo em crianças. Quero que vocês entendam. Enquanto eles pensarem assim e exigirem que todos ajam dessa forma, eles são nossos inimigos, mais uma vez. Enquanto eles pensarem assim e exigirem que todos ajam dessa forma, eles são nossos inimigos. Mais do que Al Capone foi um dia, do que Al e outros gangsters encantadores, tanto de Chicago quanto de Washington, Los Angeles e outros, Nova York e outras boas cidades americanas. Então, a Europa rastejou para beijar o anel. O Oriente Médio se reúne sob a bandeira de Israel. Os japoneses vieram com presentes. A Rússia e a China mostram os dentes, mas não tiram os punhos dos bolsos. A Rússia, na verdade, enviou petróleo para Cuba, carregando-o em 2 petroleiros. Moscou quer mostrar que pode proteger seus aliados, ou pelo menos que não os abandona, como se diz, na dificuldade. Mas isso para Cuba é, para dizer o mínimo, uma gota no oceano. Dá para aguentar um mês e meio, enquanto negociam algo com os Estados Unidos para benefício próprio. A Venezuela entregou o controle do petróleo aos Estados Unidos. A esposa de Mamdani odeia a América e os brancos com entusiasmo, além de sentir grande inveja. Mamdani está fazendo malabarismos, está procurando dinheiro para cumprir suas promessas. Mas ele não consegue em lugar nenhum, a não ser roubando justamente das pessoas que aparentemente votaram nele. Embora talvez aqueles de quem ele rouba não tenham votado nele, nós não sabemos. Com isso, senhoras e senhores, quero dizer que todo o resto está maravilhoso. Todo o resto está ótimo, e por isso desejo a vocês um dia maravilhoso, alegre e incrível. E até o próximo stream. Até logo.